Vamos falar sobre storytelling e por que só dados, só informações não são suficientes para convencer e para prender a atenção da pessoa que está te ouvindo. Você ainda não me conhece, meu nome é Galdino Ribeiro. Há 28 anos eu dou treinamentos de oratória e comunicação. Eu ensino as pessoas a perder o medo de falar em público e a se expressar de uma forma mais eficaz, clara, convincente. E hoje vamos falar sobre portórias. São tão importantes. Já notou que mesmo matérias jornalísticas não basta contar que alguma coisa aconteceu, contar, por exemplo, que houve mais um escândalo do INSS e que milhões de idosos tiveram empréstimos indevidos colocados lá no seu suado dinheiro da sua aposentadoria. Não basta dizer que foram centenas de milhões enviados, que foram dezenas de instituições envolvidas, que foram tantos milhões de aposentados atingidos. Não. Além dessas informações todas, tem que entrevistar o idoso, tem que entrevistar a idosa. E aí ele coloca naquele dado frio, ele coloca o aspecto mais humano desse problema. Ele chega àquela pessoa e diz: eu não sei o que foi que houve. De repente apareceu um desconto no meu contra-cheque de um empréstimo que eu não fiz. E aí mostra o idoso tentando ligar e cancelar aquele empréstimo e a outra instituição colocando algum entrave. Tudo isso é uma história que dá uma força àquela matéria. Pois é, você não precisa ser jornalista, mas você também deve aprender a colocar boas histórias na sua explicação de qualquer assunto, porque isso vai prender a atenção e vai convencer, talvez, muito mais do que o dado frio. Veja bem, eu não estou dizendo para você eliminar os dados da sua apresentação, mas não deveriam ser apenas dados. Coloque também história. Às vezes, é isso que vai fazer a diferença, porque às vezes o dado frio, você dá um Google, faz uma pesquisa, pelo celular mesmo, você encontra aquele dado. Quando você conta uma história, você prende a atenção da pessoa. Às vezes é o que vai fazer a diferença entre você prender a atenção e você ficar no vácuo, quando justamente as pessoas estão olhando para você, mas, poxa, isso aí podia ter sido um e-mail. Essa informação fria aí, eu pego no Google, atualizada. Então, conte histórias e escape desse vácuo. Traga o público para prestar atenção no que você está dizendo. E por que isso acontece? Porque os números, eles falam amém, mas as histórias, elas tocam o nosso coração. E eu gostei dessa imagem aqui, né? Olha só, ela combina a imagem do cérebro e do coração, mas você observa que o coração é maior. Isso significa que o ser humano, por mais que a gente diga que ele é racional, o ser humano, ele é muito passional. Ele adora sentir algo e muitas vezes ele desbaseado nessa sensação, nesse sentimento. É por isso que, dependendo do seu assunto, por mais que ele seja um assunto técnico, você deve dar informação, você deve dar os números respectivos, mas você não deveria apenas dar isso. Você deveria dar alguma história que humanizasse o problema ou que humanizasse a solução que você está trazendo. A ciência fala dessa conexão, enquanto apenas dado, apenas número ativam duas áreas do nosso cérebro. Quando você conta uma história, 7 áreas são atingidas. Quer dizer que pegou-se muitos voluntários, colocou-se aqueles eletrodos para acompanhar como é que o cérebro reagia diante de uma boa história e viu que a história ela mexe mais conosco, ela exige mais de nós. Por isso, uma boa história gera engajamento. Uma história, muitas vezes, é 22 vezes, olha só, 22 vezes mais memorável do que apenas a informação, um argumento, por mais inteligente que seja esse argumento. Pense bem, o professor ou professora que você mais gostava na época da escola. Pois é, talvez você não lembre exatamente da explicação que ele deu, da explicação técnica do assunto dele, mas muito provavelmente você lembra de alguma história que ele contava. Talvez os professores que nós mais gostássemos fossem justamente aqueles que contavam boas histórias nas suas aulas. Relacionando ou não com o assunto, a gente acabava tendo uma relação, uma conexão maior com aquele professor, com a sua matéria, graças às histórias que ele contava. E é claro que você vai contar alguma história que se relaciona com o assunto que você está abordando. Então, se você está falando, por exemplo, acidente de trânsito, você vai dar o exemplo, talvez uma história real ou fictícia, se for real, mais forte ainda, de alguém que se feriu no acidente de trânsito e
porque não estava usando o cinto, a pessoa morreu ou perdeu alguma parte do corpo. Pelo contrário, você pode contar logo depois uma outra história de alguém que estava com o cinto de segurança, que estava num carro que tinha airbag e graças a esse acidente, ou melhor, aos mecanismos de segurança depois do acidente, a pessoa, apesar do carro ter sido destruído, a pessoa saiu viva dali e conseguiu se recuperar sem sequela. Olha só, essas duas histórias colocadas lado a lado, principalmente, elas têm muito mais força do que uma estatística dizendo que no Brasil morrem 37 mil pessoas todos os anos vítimas de acidente de trânsito. Olha só, esse número é real. A última estatística oficial, que é de 2018, diz que morreram neste ano 37 mil pessoas vítimas de acidente. É uma informação chocante, eu sei, mas não é tão chocante quanto uma história. O número frio, 37 mil mortos em acidente, ele não impacta tanto quanto eu contar uma história ou trazer um vídeo, talvez, de alguém contando a sua história em primeira pessoa do acidente que a pessoa enfrentou e sobreviveu. Quais são os ingredientes de uma boa história? Sim, porque existem histórias que são boas e existem histórias que são chatas, não são boas. Por exemplo, você já viu algum filme de romance? Provavelmente, né? Agora, o romance foi assim? A história foi assim? Um casal se encontrou, se apaixonou, casou, viveu feliz para sempre. Chato. Uma história dessa é chata. Agora, se você conta assim, o casal se encontrou, se apaixonou, só que ela já era comprometida com um cara que a perseguia e ele também tinha assumido um noivado, obrigado pela família, mas ele não queria casar e eles tiveram que enfrentar toda essa dificuldade, mas no fim, depois de todos esses problemas, eles terminaram juntos. Essa história ficou boa. O que é que fez com que essa história ficasse tão boa? O conflito e a superação depois. Mas eu estou me adiantando. Seguindo nosso slide aqui. Olha, primeiro elemento é você fazer o público se colocar na posição do personagem. O seu público é o personagem principal no final das... Quando você conta aquela história que eu contei antes, do acidente de trânsito, antes de contar a história do acidente, você pode dizer assim, olha, não anda de carro. Quem aqui não anda de bicicleta, de ônibus, ou seja, está no trânsito? Quem aqui não tem um amigo, um familiar que também não cruza por esse trânsito todos os dias? Então, olha só, você já está preparando a pessoa para ela sentir que ela usa o trânsito todo dia e logo depois você vai contar o conflito, o problema, o acidente de trânsito. Que é claro, todos nós, quando pegamos a estrada, a gente sai pensando, eu vou chegar em tal lugar. A gente não sai pensando que vai se envolver no acidente. Todos nós podemos nos envolver. O segundo elemento da história, então, é justamente esse, o conflito. Toda boa história tem um conflito, um problema a ser resolvido. Se você é um vendedor, provavelmente a pessoa que está indo contratar o seu serviço ou comprar o produto que você vende, ela tem um problema. Se você vende carros, obviamente ela está atrás do melhor carro, do carro que tenha assistência técnica, de um carro que não dê problema, de um carro que tenha um bom custo-benefício, ou que seja bonito, ou que seja apropriado para encontrar o melhor carro é o problema dela. Se você é um psicólogo e está explicando sobre o problema da ansiedade, todo mundo que não sofre de ansiedade tem alguém na família ou no círculo de amizade que sofre de ansiedade. Então, esse é o problema da pessoa. Como é que ela lida com a ansiedade? Como é que ela ajuda alguém conhecido, amigo ou familiar a lidar com o problema da ansiedade? Então, o conflito é o problema a ser resolvido. E, finalmente, a transformação. Transformação é o que precisa acontecer para que o conflito seja resolvido. Toda boa história tem esses três elementos. Então, um protagonista interessante, o ideal é que você faça a pessoa que está te ouvindo sentir que ela é o protagonista, que há uma relação dela com o protagonista. O conflito e, finalmente, uma solução, uma transformação desse conflito. Como contar melhor a história? Primeiro, comece pelo porquê. Por que você... Antes de entrar na história, por que você vai contar uma história de trânsito, ou uma história de amor, ou... Se você é um vendedor, você vai contar como esse carro ajudou alguém cuja família estava crescendo. Ele antes não, quando casou não tinha filhos, agora ele tem 3 filhos, então ele precisa de um carro que dê conta dessa família grande. Então, comece pelo porquê. Faça a pessoa entender que a história que vem logo em seguida
ela é importante também para aquela pessoa que está te ouvindo. Use histórias, sempre que possível, reais. Se for uma história pessoal sua, ótimo. Se você não tiver uma história pessoal, a história é de uma outra pessoa. Uma história mitológica, né, da mitologia, ou uma história de um personagem fictício, tem força, tem menos força do que uma história real. E uma história real de uma outra pessoa não vai ter a mesma força que uma história real sua, quando você tiver. Se você não tiver, pegue a história real de uma outra pessoa. Mas conte história. Simplifique sempre que possível a história com uma metáfora. Todos nós já ouvimos falar, né, das parábolas de Jesus. Parábolas dele, que são várias, são formas de mostrar de uma forma simples, acessível, uma verdade muito profunda, que se você fosse escrever um livro, daria um ou vários, mas a parábola simplifica. A parábola, ela torna mais acessível a qualquer público aquela ideia que você está procurando transmitir. Por exemplo, se eu dou uma apresentação sobre acidente de trânsito e logo depois eu conto uma história sobre um acidente muito grave, eu posso em seguida simplificar a importância do cinto de segurança com uma metáfora, comparar o cinto de segurança com uma âncora dentro do navio. Quando um navio está numa viagem muito tranquila, a âncora, ela parece um peso apenas, um peso morto, que não serve para nada, justamente porque a viagem está tranquila. Mas quando você está numa situação que você precisa estabilizar o barco e está vindo uma tempestade e sacudindo o navio, a âncora é o que vai ajudar a manter o navio aonde ele precisa ficar, parado ali. O cinto de segurança, a mesma coisa. Enquanto não acontece nenhum problema, ele parece só um peso morto, um utensílio sem necessidade, principalmente para quem nunca se envolveu num acidente. Mas no dia que você se envolve num acidente, aí você vai ver como foi importante o cinto, né? Como o cinto, quem sabe ele salvou sua vida, entendeu? Uma metáfora assim, explicando, sintetizando a história que você contou antes. Conte a história da forma mais natural possível, como se fosse uma conversa. Novamente, não é tão complicado assim quanto parece. Todos nós já conversamos e contamos alguma história, pessoal ou de outro, livro, de um filme que assistimos, para os amigos. Quanto mais você pratica ao contar suas histórias, mais natural fica. E quando você estiver falando em público, treine isso também, até que se torne natural contar aquela história. Porque, como eu sempre explico para os meus alunos, natural é aquilo que você já sabe fazer hoje, mas natural também é tudo aquilo que você pratica até ficar natural. 2 exemplos brasileiros aqui de boas histórias, se você, por exemplo, está falando sobre motivação, superação, sobre empreendedorismo, por exemplo, temas relacionados a esse são 2 exemplos brasileiros. A Zica Assis, criadora da beleza natural. Zica Assis era uma jovem, conta ela numa entrevista, que até para arranjar cargo de secretária doméstica ou de babá, era importante ter cabelo liso, porque era uma época diferente de hoje, em que havia muito preconceito ainda contra o cabelo natural dos negros. E ela era uma dessas pessoas que alisava o cabelo para tentar se enquadrar, lutando por mais uma oportunidade no mercado de trabalho. Ela viu na pele, sofreu na pele esse problema e depois ela virou cabeleireira e ficou anos estudando produtos até finalmente vender um Fusca, com dinheirinho desse Fusca, depois de anos de estudo e pesquisa, lançar produtos apropriados para o cabelo jovem negro. Outro exemplo muito bom, talvez você já tenha ouvido falar, do Eduardo Lira, o criador do Gerando Falcões, uma ONG que capacita, ensina, apoia jovens, homens e mulheres, a entrarem no mercado de trabalho, a desenvolverem os seus próprios negócios. E uma coisa que, quando eu li do Eduardo Lira, ficou muito marcante, é o fato de que ele veio de uma dessas comunidades carentes, as mesmas comunidades que ele atende hoje, né? Milhares de jovens. Ele veio dessas comunidades e ele também tem uma história muito dura. Aos 5 anos de idade, ele perdeu o pai, mas não significa que o pai dele tenha morrido. O pai dele foi preso. E tudo isso foi um gatilho de uma série de problemas e dificuldades que ele teve ao longo da vida e que o ajudou, toda essa dificuldade, o ajudou a se tornar mais forte e, ao mesmo tempo, mais preocupado com o jovem, que
ou padeciam, às vezes pela proximidade, crime, organizações criminosas em comunidades, ou às vezes simplesmente padeciam pela dificuldade de arranjar um emprego. Isso levou a escrever um livro sobre isso e depois criar a instituição, a Gerando Falcões, que apoia hoje milhares de jovens, recebe milhões de reais de apoio, de incentivo de pessoas que compraram essa ideia e transforma isso no apoio necessário para que esses jovens tenham mais chance no mercado de trabalho e, inclusive, muitos deles criando suas próprias empresas. Então, um exercício prático que você pode fazer para ir desenvolvendo esse seu lado contador de história. Pegue algum dado da sua área, pode ser uma estatística, pode ser uma informação, pode ser um conceito, e procure encontrar ou criar uma história para explicar esse dado, para explicar esse conceito. Transforme isso, então, numa micro-história, uma pequena história. Novamente, não precisa ficar meia hora falando, não precisa de 10 minutos, às vezes não precisa nem de 5 minutos. Olha, o que eu acabei de fazer ainda há pouco, falando daqueles 2 brasileiros. Você pode pegar e criar uma micro-história. Eu aposto que muitos de vocês, depois de ter me ouvido falar, ficou curioso de saber mais dessas 2 pessoas. Aqui, a Zica Assis e o Eduardo Lira. Da mesma forma, o seu público também vai ficar interessado em saber mais quando você pegar aquela informação, aquele microdado e transformar numa micro-história. Conte para alguém e observe a reação dessa pessoa. Aos poucos você vai se tornando também, se ainda não é, um contador de histórias. Alguém que pega uma ideia e transforma numa história, capta a atenção de quem está te ouvindo. Então, histórias emocionam, histórias vendem, histórias transformam. Aprenda a contar histórias e você vai atender público maior e esse público vai estar mais atento e você vai se sentir mais realizado ao se comunicar com essas pessoas. Se você quiser trabalhar a sua comunicação, se tornar um comunicador melhor, mais experiente, entre em contato conosco.